achamos que era interessante conseguirmos organizar esta conversa e trocar algumas impressões sobre o assunto. Por outro lado, nós estamos numa fase, portanto, por um lado, queremos conversar um pouco sobre a experiência de várias 4 viagens, neste caso, Prémios Tavra. Por outro lado, nós estamos numa fase em que estamos a pensar as possibilidades que o Prémio Tavra poderá vir a ter no futuro. Sobretudo porque o próximo ano é o ano que marcará o centenário do nascimento do arquiteto Fernando Tavra. Portanto, é precisamente, pela redondeza destes números, é precisamente uma boa altura para implementarmos alguma alteração, se virmos que é esse o caminho. Portanto, neste momento estamos numa fase de conversa com os nossos parceiros e tentarmos entender que rumos poderá ter o Prémio Tavra. De qualquer forma, eu vou começar, não necessariamente cronologicamente, por acaso é o prémio mais antigo que está aqui na mesa. Vou começar pelo Armando Rabassa, e um pouco numa conversa que já tivemos agora antes. Os prémios Tavra foram, ou muitas das edições de prémios Tavra estiveram associados a processos de investigação. Houve uma fase em que isso fazia parte, inclusive, do próprio regulamento do Prémio Tavra. Portanto, ao pesquisar, ao ver um pouco o percurso dos 4 oradores que estão aqui connosco, verifiquei isso, ou seja, há sempre uma relação mais direta ou menos direta, mas efetiva, com processos de investigação. De qualquer maneira, à luz desta distância, eu vou começar pelo Armando Rabassa, gostaria de virar um bocadinho o foco e falarmos um pouco menos sobre a relação que a viagem teve com essa investigação e, do ponto de vista mais pessoal, talvez, qual foi o impacto que essa viagem teve na vida ou no percurso de cada um dos presentes. A viagem do Armando Rabassa foi uma viagem da Vila Falé e La Chaux-de-Fonds até à viagem do Oriente, portanto, marcada por uma procura, que era a procura da promenada arquitetural, cuja tese do Armando também abordou. Mas evidentemente que a experiência da viagem é diferente do estudo livresco, por assim dizer. Portanto, eu começaria por aí. Perguntar ao Armando de que forma, para além daquilo que é o processo de investigação, qual foi a importância da viagem que foi feita? Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui. Eu gostaria de dizer também, me parece, da conversa que tivemos já há bocado, que o propósito deste encontro, desta mesa redonda, parece-me bastante pertinente. A pergunta diretamente não é uma pergunta com uma resposta fácil, porque o que é que uma viagem nos dá, não é? Dá-nos tanta coisa que nós próprios temos dificuldade por vezes, em ter a consciência daquilo que nós vivemos e que aprendemos e que vimos, não é? Há uma lição, quer dizer, há um resultado à partida óbvio que se prende com os objetivos que eu propunha na viagem e que tinha a ver com esta procura da fase de formação do Corbusier. E aí, por exemplo, quer dizer, era impossível olhar para essa investigação, para esse tema, para essa procura do próprio Corbusier, sem conhecer, de facto, aqueles espaços. Por exemplo, dou o exemplo, por exemplo, das mesquitas de Istambul, não é? De Istambul, da Turquia, Bursa, Edirne Bursa, Edirne e Istambul. De facto, é completamente diferente nós conseguirmos pensar aquela arquitetura visitando ou não visitando. Quer dizer, podemos ler, podemos ver fotografias, mas é completamente diferente. Não só é diferente, como eu, ainda há dias em conversa dizia que
é incrível como é que há certos edifícios que nós conhecemos de trás para a frente, conhecemos fotografias, conhecemos as plantas e os cortes, e quando os visitamos conseguimos emocionar-nos com esses edifícios. Santa Sofia é um desses edifícios que nós conhecemos de cor desde mesmo antes de nos interessarmos por arquitetura, quer dizer, é quase uma daquelas imagens da cultura ocidental. O Parthenon é a mesma coisa. O Parthenon ainda é mais incrível porque tem uma certa ausência de espaço, que de facto são as proporções que tornam a experiência insubstituível. É assim com todas as arquiteturas, nós sabemos, mas é assim especialmente com algumas. E na verdade estar a falar, estar a investigar neste, portanto, para voltar à pergunta, ou tentar responder minimamente a esta primeira aprendizagem mais relacionada com o objetivo concreto da viagem, mas depois há a transformação interior da nossa experiência e do nosso conhecimento, que é dificilmente mensurável. Eu acho que até a dar aulas, essa viagem tem consequências que eu próprio provavelmente não terei consciência. Esta conversa que eu estava a ter há dias era exatamente com os alunos e era numa tentativa de os incentivar, de lhes transmitir esta ideia de que uma pessoa se pode, e é bom, que se emocione com determinados edifícios. Não é? Joana, se calhar vou usar só isto, não é? Porque aquilo é. Eu se calhar agora pegava e ia perguntar à Susana Ventura, que tem também uma investigação, uma viagem muito ligada ao processo de investigação, mas da leitura do registro da viagem. Eu fico com a impressão que não era possível que a tese se concretizasse sem a experiência daquele espaço, ou seja, a viagem da Susana é sobre a experiência imersiva, creio que é mais ou menos isto. Espera aí, intensiva e não imersiva. E a imersiva até tem agora uma coisa... Não, o imersivo é assim o Klimt imersivo e eu não sei o que é imersivo, Van Gogh imersivo. Passamos daqui para o Zoom motor imersivo. Pronto. A ideia de que um conjunto de edifícios ou de espaços tem uma intensidade de tal ordem que se desligam um bocadinho daquilo que são normalmente as muletas da teoria e da codificação. Evidentemente que não era possível, provavelmente sem a viagem, fazer essa confirmação, creio eu. Portanto, a minha pergunta é essa, e agora? O que é que... Vou um pouco pegando na mesma desafio que fiz ao Armando. O que é que a Susana Ventura retém? Qual é a importância dessa viagem? Bem, boa tarde a todos, eu agradeço também o convite. É sempre um prazer participar nas atividades relacionadas com o Prémio Tavra, que é um prémio realmente que acho que, como a Conceição disse no início, é muito carinhoso para todos, não é? Eu há cerca de, sei lá, 2, 3 anos, talvez, 2017, 2018, não tenho bem a certeza, escrevi a convite da Paula Melania para o jornal Arquitetos sobre as viagens do Tavra, porque eu penso que as viagens dos prémios Tavra são sempre viagens que o Fernando Tavra iria fazer um dia, não é? Faria um dia. E terminei esse texto, aliás, o texto teve início numa mini investigação, não é? Eu tive o apoio da secção regional norte, na altura da Adriana, para consultar todos os relatórios das viagens dos prémios Tavra. Também fiz uma mini entrevista, aliás, todos os que aqui estão responderam, ou seja, agradeço novamente. Eu, André, também, que ali está. Eu terminei esse texto dizendo que era quase impossível, não é, de mapear as reais consequências das viagens na obra de cada um de nós.
não é? Porque, como o Armando, aliás, já disse, há sempre uma parte que fica oculta, que nós não temos sequer consciência, e muitas vezes só muitos anos mais tarde é que teremos, se calhar, consciência, não é? Mas há sempre uma parte que fica por rastrear, digamos assim. Aquela que é mais visível, depois traduz-se, no meu caso, em indicadores, quase indicadores científicos, porque havia essa relação com o projeto de investigação na altura de pós-doutoramento. Portanto, e também o livro que é publicado, como referiste, Bruno, que não é bem um relatório da viagem, porque eu parti logo do pressuposto que não iria apresentar um relatório da viagem, quase como uma espécie de escrita diarística, mas iria apresentar as conclusões que consegui retirar, não é, após a viagem. Claro que muitas nasceram, não é, no decorrer da viagem. Também para explicar um bocadinho essa questão da arquitetura intensiva, e de facto eu nunca poderia chegar a uma definição, nem cheguei, nem sei se vou algum dia chegar, porque é extremamente complexo, é extremamente difícil, isto porque, claro que não era possível chegar às conclusões que cheguei sem a viagem, porque a experiência da obra é completamente diferente, aliás o Armando já explicou, não é? Mas também no meu caso é um bocadinho, tem outro problema, porque muitas pessoas, normalmente quando leem arquitetura intensiva e quando leem muitas vezes os meus textos, têm a tendência de interpretá-los à luz da fenomenologia. Eu cito-me exatamente no campo oposto da fenomenologia. Não tem a ver com os órgãos de sentido, não tem a ver com sensações, com emoções, sentimentos, não. Eu parto, tem a ver com sensações, como compor sensações em arquitetura, que é uma coisa que se consegue analisar a partir da obra. Claro que, estando na obra, é completamente diferente do que tentar analisá-la a partir de desenhos, cortes, alçados, etc. Isso, por exemplo, numa das obras que foi mais evidente, era uma obra que eu conhecia extremamente bem, que era uma obra era um memorial de Vardo do Peter Zumthor, que eu conhecia muito bem porque acompanhei a parte final, na altura da minha residência de investigação no ateliê do Peter. Portanto, eu conhecia muitíssimo bem aquela obra, não é? Acompanhei a parte final da construção e tudo, e quando a visito no âmbito da viagem do Prémio Tavra, deparo-me com determinadas qualidades para as quais eu nem sequer estava preparada, não é? Porque nunca tinha lá ido, não é? Ou seja, tinha acompanhado no ateliê, mas nunca tinha ido a Vardo, e isso muda completamente tudo. Mas muda não do ponto de vista claro que a capacidade de nos emocionarmos perante uma obra de arquitetura é válida e pode ser traduzível numa teoria mais ou menos fenomenológica, mas eu cito-me no lado oposto, ou seja, é partindo do princípio que uma sensação é uma construção que o arquiteto constrói e recorre a mecanismos do desenho da arquitetura, não é? Ou seja, mecanismos de projeto, de desenho, etc. E que depois é construída através e no espaço. Claro que estando no espaço é mais fácil auferir quais são os mecanismos que entram na composição da sensação. E isto é como existe na pintura, etc. Claro, porquê? Porque eu venho de uma tradição, entre aspas, não é? Deleuziana, não é? Porque eu fiz o doutoramento em filosofia e sobre uma questão muito específica do pensamento de Deleuze, e a arquitetura intensiva decorre do pensamento deleuziano, que já por si, o próprio Deleuze, não é? Opõe-se à fenomenologia, portanto toda a minha linguagem portanto, é uma linguagem que tem que ser interpretada de acordo com essa tradição, digamos assim, filosófica, o que acaba por dificultar às vezes nesta transdução, não é, da filosofia para a arquitetura, isso. Mas a verdade é que é indiscutível que a experiência da obra muda por vezes radicalmente a forma, portanto, o próprio pensamento que nós temos da obra, seja a priori ou não, não é? Em alguns casos é muito mais revelador, digamos assim, não é? Porque não estamos preparados, mas o próprio Corbusier também, nós já sabemos, não é? Que
que a viagem dele foi uma constatação, não é, de todo o conhecimento que ele já tinha pré-adquirido, nomeadamente a leitura de histórias da arte muito específicas, não é? E ele vai constatar, mas nós sabemos, por exemplo, pelos diários, pelas cartas, que de facto depois o encontro com a obra é o que lhe permitirá, muitos anos mais tarde, em 1942, definir o espaço inefável, que é a partir dessa emoção que irradia da obra. Não é? Não sei se respondi à tua questão. Ótimo. Eu perguntava à Maria Neto, que me parece que tem uma motivação bastante diferente, porque a ideia que me dá é que a Maria Neto já ou perseguia o tema que depois deu origem à viagem antes, ou melhor, dá a ideia, posso estar enganado, mas dá a ideia que a investigação, a viagem, tudo isso é organizado por uma intenção anterior. Portanto, não há propriamente uma relação. Há uma relação direta, mas é uma relação que é feita mais quase como um projeto de vida, não é? Aquela ideia de trabalhar, de olhar para as cidades em contexto de escassez, olhar para aquilo que é a cidade sem meios, por aí fora, o urbanismo de limite, por assim dizer, não é? Mas, portanto, aí imagino que a pergunta até faz mais sentido, porque isso são imagens e são desenhos que não aparecem nos livros de história, nem nas revistas de arquitetura, portanto, mais surpreendente terá sido eventualmente a experiência da viagem. Exatamente, porque nesta continuação, bem, antes de mais agradecer novamente estar aqui e sem dúvida que é um prazer participar neste debate. É curioso que no meu caso, apesar de esta viagem estar articulada com o plano de investigação de doutoramento, ela também já vinha de trás, desde 2009 que estou envolvida com estes temas, o prémio foi em 2016, e sem dúvida que, no meu caso, o Prémio Távora permitiu que se reconhecesse um tema e uma ação do arquiteto onde antes não era sequer reconhecida e se hoje é reconhecida não é promovida, ou pelo menos em larga escala, digamos assim. E a verdade é que no meu caso o que explotou a viagem foi sem dúvida é que estes territórios simplesmente não existiam para a maior parte das pessoas, viviam na invisibilidade. E uma coisa curiosa foi perceber também que não por acaso eles não existiam na cartografia oficial, porque a cartografia obviamente tem sempre um caráter político, e eles não existirem oficialmente nos mapas era uma forma de lhe negar a existência e obviamente que poder mapeá-los, visitá-los e dá-los a conhecer ganhava toda uma nova força. E isso então, obviamente que motivou ainda mais e deu ainda mais importância ao prémio e à viagem em si, porque a viagem permitiu criar uma camada de conhecimento, digamos assim, muito mais humana e menos científica, até porque o objeto em estudo é, digamos assim, emergente, como eu diria Eco, e muito mutante, e está sempre, é como se fosse um processo, e então muito mais difícil de observar e absorver, a não ser com a visita e com a vivência desse espaço. Eu tinha estado em campos de refugiados, mas em países desenvolvidos, e tudo muda quando passamos para países em desenvolvimento, e principalmente porque o meu foco era e ainda continua a ser os campos de refugiados em situações prolongadas, ou seja, não estamos a falar de instalações, mas estamos a falar realmente de cidades, porque são realmente cidades que pelo hiato político nunca se chegam a concretizar. E que realmente o que estes campos e esta viagem ao Quénia permitiu perceber foi que não sei se conhecem, Dadaab, que foi o destino da minha viagem, albergava em 2016 o maior complexo de refugiados do mundo, constituído por 5 campos, entre os quais 3 tinham sido desenhados por arquitetos, 2 não. E foi incrível ver a diferença de espaço e de vida que acontecia nos campos que tinham sido desenhados por arquitetos, apesar de obviamente terem sido transformados ao longo do tempo, de forma informal,
que os outros 2 não refletiam. Não por acaso, em 2017 foram fechados 2 dos campos e os que se mantiveram foram os 3 que tinham sido inicialmente desenhados por arquitetos que tinham tido a preocupação, e diziam os próprios relatórios internos das Nações Unidas, que o primeiro preocupação tinha sido exatamente de fundar uma espécie de cidade, ou pelo menos à imagem de uma cidade, criar um campo. Então começavam com a estrada, com o caminho, com o espaço público, apesar de todos os manuais tentarem negar o espaço público, porque o espaço público remete para um espaço político de ser e estar no mundo, e isso é negado ao refugiado, não é? Mas que então tínhamos ali um ato fundador de cidade. E isso foi magnífico de perceber como este estatuto de refugiado que ganha forma, ou melhor, a concessão de abrigo toma forma a partir do campo, e que esse campo tinha tido como origem este gesto fundador de cidade que o arquiteto tinha permitido. E isso refletia-se na espacialização do próprio refúgio e na vivência e nas dinâmicas que ocorriam dentro do campo. E poder dar a conhecer essa realidade e pelo menos localizar também essas práticas que são escondidas, ou pelo menos que fogem, não é, do domínio alargado do conhecimento da prática da arquitetura, foi sem dúvida um momento muito especial, até porque se pensarmos, se calhar esta não seria uma viagem ortodoxa, digamos assim, no espectro da ação de qualquer arquiteto, ou então da figura de Távora, mas o que eu realmente, e que fiquei muito contente na altura de perceber que premiaram esta viagem, que esta viagem foi premiada, foi exatamente perceber que também este lado da alteridade que estava tão presente em Távora e que nós conseguimos encontrar nos seus textos, e esta preocupação com o outro, aliás, ele dizia que viajava para conhecer o outro, e isso reflete exatamente também nesta prática e nesta postura do próprio arquiteto estar e de conhecer o outro que também se pode apresentar a ele como desconhecido, digamos assim, e que eram também estes territórios completamente desconhecidos. Não sei se respondi à questão. Sim, sim. Obviamente que esta viagem permitiu criar uma série de estabelecer uma rede de contactos que depois continuou. Aliás, eu quando saí de Dadaab estava a colaborar com a UNHCR, que é quem gera o complexo de refugiados, e depois fui para a Inglaterra trabalhar com a British Red Cross, exatamente no apoio aos refugiados, e também para perceber, porque é muito diferente nós pensarmos o acolhimento enquanto arquitetos em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento. E também para perceber esta componente muito política que existe por trás do regime de acolhimento aos refugiados, que está completamente esgotado, e é nesse esgotamento que nós entramos, quando estamos a criar campos de refugiados, e tentar perceber também, numa dimensão maior, como é que se entendia o refúgio nas diferentes geografias. E mais ainda porque depois foram-se criando uma série de contactos, e um deles também foi super importante, e também foi através do contacto com a UNHCR, depois com a British Red Cross e depois com um programa de reassentamento permanente que estava a ser realizado em Sheffield, e que o Sheffield Council permitiu que eu implementasse um projeto pioneiro de avaliação dos campos de refugiados a famílias que tinham sido reassentadas no Programa Permanente de Reassentamento das Nações Unidas, e que permitiu avaliar estes espaços de refúgio, não através da vulnerabilidade de quem os habitava, porque isso eu já tinha feito, e obviamente que é sempre uma relação muito emotiva e de desespero, digamos assim, e poder avaliá-los a partir da distância crítica de quem já tinha sido reassentado num país terceiro e vivia permanentemente em segurança. Isso também permitiu ter uma visão completamente diferente, ou seja, para além de eu já ter uma relação muito íntima com este, digamos assim, muito querida com este tema, toda uma série de constelações começou a desenhar-se, e eu fiquei sempre ligada a este tema, e também, no fundo,
tentar abrir espaço até na própria disciplina da arquitetura, esta investigação e esta prática que tantas vezes é invisível e permanece à margem. Se trata de arranjar definições, ou novas definições para palavras muito simples, como estar humano, estar vivo, o que é público, o que é privado, coisas muito básicas. Não é? Já não reflete o que é o campo, e a cidade também não reflete o que é o campo, ou seja, nós precisamos de encontrar novos caminhos. Se calhar era suposto não falar, mas só para arrematar. Não, é só mesmo porque realmente é preciso nós arranjarmos e explorarmos novas terminologias que consigam definir realmente o que se passa naquele espaço e aquilo onde nós trabalhamos. Bom, a viagem do Paulo tem esta coisa interessante de apanhar o fim de uma coisa, não é? Ou seja, não, mesmo a fotografia da Chicala demolida, completamente demolida, não é? De uma parte da Chicala, nunca foi toda demolida. Mas o Paulo fez uma viagem também inserido num processo de doutoramento, de investigação, fez uma viagem a alguns, não sei se chamaríamos bairros, mas de Luanda, e neste caso a Chicala, e a ideia era um pouco tentar perceber, julgo eu, como é que era a experiência de viver ali, não é? Eu estou a falar da viagem ela própria, não depois do resto do processo, porque tu viveste na Chicala, etc. E há uma coisa que me deixou curioso na tua proposta, no teu registro de viagem, que isto teve nomes diferentes, começou por ser exploratório urbano da Chicala e passou a ser diluindo fronteiras em Luanda, é isso? Ou seja, começou por ser um exercício de observação e depois na realidade transformou-se num testemunho, ou seja, numa coisa que entretanto desapareceu ou desaparecia já, não sei, mas que na realidade deslocou um bocadinho o foco para uma coisa entre a cidade formal e a cidade informal, é isso? Sim, é isso. Okay. Estou habituado a estas tecnologias. Brincar. Não, bom. Boa tarde a todos. E obrigado pelo convite para este encontro. Acho que estamos aqui a assistir à evolução do Prémio Tavra, não é? Criando aqui uma certa camaradagem entre anteriores vencedores, que pelo menos pela minha parte é a primeira. Certo? Mas quando iniciaste a tua pergunta, provocação sobre a ideia de documentar algo que está no fim, e que eu provocatoriamente disse também seria o Eldorado, porque realmente a minha viagem a Angola em 2012 aconteceu naquele auge do período, enfim, épico de desenvolvimento económico em Angola, quando muitíssimos arquitetos portugueses trabalhavam para Angola, faziam projetos e grandes planos para Luanda e outras cidades. E foi nessa altura que comecei a interessar-me pela arquitetura que estava a ser feita num contexto pós-colonial, num contexto na sombra desse desenvolvimento ou sobre desenvolvimento que estava a acontecer em Luanda, muitas vezes promovido por arquitetos e gabinetes portugueses. Interessou-me olhar um bocadinho para a sombra desse sobre desenvolvimento. Então, fiz realmente uma proposta muito concreta, portanto, propus visitar um bairro e perceber, através dessa experiência, como funciona a arquitetura feita sem arquitetos. No fundo, acho que havia ali um campo de aprendizagem que também me interessava. E a viagem a Angola, também convém dizer, foi a terceira ida a Luanda, portanto, em 2012, tinha ido em 2010 e 2011. E desde aí voltei mais 7 vezes, portanto já fui 10 vezes a Angola, portanto isto também para pegar neste tema da continuidade e que o impacto que esta viagem possa ter tido no meu percurso. No caso do Prémio Tavra, julgo que permitiu dar uma dimensão também muito mais institucional ao projeto, que eu estava a desenvolver de uma forma ainda um bocadinho informal, com enfim, fazendo alguns workshops com estudantes nas horas livres e ao fim de semana
tive essa abertura, de facto, mas com o Prémio Tavra consegui ter outras condições para criar um pequeno centro de investigação chamado Observatório da Chicala. Começa em 2013, portanto, a candidatura foi feita durante a viagem do Prémio Tavra e que, por sua vez, passados anos, permitiu participar num projeto no qual estou atualmente, que é o projeto África Habitat, na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, financiado pela FCT e a Fundação HCAN, portanto é uma parceria, e que implicava relações anteriores institucionais nos países onde se candidatava. Portanto, eu acho que o Prémio Tavra permitiu aquilo que eu faço hoje ainda, portanto, tem sido um percurso também muito de convicção e quase que desta ideia de continuidade, não é? De estreitar relações também com pessoas, com instituições, promover também um certo intercâmbio entre Portugal e Angola, que tem acontecido mais recentemente com algumas dessas pessoas ou instituições com quem fui colaborando, que agora têm vindo cá, em vários contextos. E, portanto, acho que este prémio realmente foi assim um ponto de afirmação nesta minha vontade de trabalhar sobre este tema, não é? sobre esta questão da arquitetura feita por não arquitetos. Começou por ser esse um bocadinho o interesse, e realmente quando me convidaram para fazer a publicação, não era o relatório da viagem, mas acabou por ser um bocadinho o resultado da experiência que eu tive em Luanda, nesse ano e não só, que foi o Prémio Tavra também é muito reconhecido em Portugal, obviamente, e ele também atraiu algum contacto com outros portugueses e empresas e, enfim, profissionais que estivessem em Luanda. Por causa disso, vivi algum tempo na Marginal, ali mesmo na Baía de Luanda, a poucos quilómetros da Chicala, onde também ia passando o meu tempo, e portanto esse título de Diluindo Fronteiras em Luanda tem a ver com a percepção que há um contínuo urbano e que muitas vezes os preconceitos que há entre a arquitetura informal ou formal são mais ténues e mais esbatidos do que aquilo que nos fazem pensar. Ou seja, eu acho que essa publicação fala um bocadinho sobre essa ideia da cidade como um todo, como um contínuo e não feita por partes, que era um conceito ainda um bocadinho colonial, não é? Da cidade formal e a cidade informal. Eu acho que num contexto pós-colonial se questiona um bocadinho essa divisão, e foi isso que eu tentei apresentar um bocadinho. Vou fazer uma pergunta. O Prémio Tavra consistiu sempre neste registro, não é? Essa é uma das questões que poderemos pôr à discussão, não é? Que é qual é a melhor maneira de deixar a experiência da viagem no Prémio Tavra enquanto registro. Posso? Isto é o início da segunda ronda, será? É? Só para... Sim, acho que o registro que eu fiz, pronto, falando da minha experiência, eu fiz um vídeo que apresentei na Câmara de Matosinhos, em 2012, e foi um registro um bocadinho experimental. Não é que eu tenha trabalhado em vídeo anteriormente, tinha feito pequenos vídeos mais para mim, para o meu trabalho, mas achei que estudar um caso como este não era muito fácil transmitir através das ferramentas mais convencionais ou da arquitetura, através de fotografia ou desenho, e o vídeo permitia trazer outras dimensões como testemunhos, movimento, som, enfim, toda aquela confusão que a cidade proporciona e que eu tinha algum receio de perder depois numa apresentação mais convencional. Acho que o facto de não haver um formato definido para nós registarmos e apresentarmos a viagem
abre espaço para essa experimentação, não é? Pelo menos eu vi isso um bocadinho dessa forma. Já tenho assistido a outras apresentações que também já usam vídeo, acho que já assisti pelo menos a uma aqui neste edifício com vídeo. Pois, exato. Eu para escrever este texto também foi um bocado complicado porque eu não tinha um registro escrito, um relatório, enfim, escrito. Portanto, tinha notas da apresentação que fiz, não é? Obviamente houve uma introdução ao vídeo, mas nesse aspecto foi um bom exercício porque finalmente pude pensar e refletir sobre todo esse trabalho que tinha feito. Eu julgo que não faz sentido fazer a pergunta da mesma maneira a toda a gente, porque eu acho que, obviamente, cada viagem tem um registro mais ou menos adequado, não é? Mas perguntava ao Armando um pouco também sobre esta questão do registro, ou seja, o Armando acaba por ser o que tem o registro mais lacónico aqui, tem no sentido em que tem uma introdução e depois um conjunto de fotografias, e as fotografias deixam-nos, julgo eu, acho que era esse o objetivo, tentar que nos façam passar o mais próximo possível pelo sentimento da viagem, pela sensação da viagem. Ou seja, não explicando a viagem necessariamente através de um texto, mas deixando que as imagens façam isso. Bom, talvez para fechar um bocadinho a questão anterior, eu julgo que não estou a faltar à verdade, julgo que foi isto. O arquiteto Távora terá viajado para os Estados Unidos com uma bolsa da Gulbenkian e julgo que nunca terá entregue o relatório da viagem. Isto significa... Não, eu me entreguei. Não, a questão de fechar o ensinamento da viagem é muito difícil, não é? Porque não se fecha. Quer dizer, há o tal primeiro momento, as primeiras conclusões, mas de facto não se fecha. E eu acho que há essa... Eu não sei, não conheço a história como deve ser, mas nem pouco mais ou menos, mas eu julgo que há de facto essa dificuldade em fechar o ensinamento da viagem. E é por isso que as viagens são fantásticas. Eu estou plenamente de acordo que a forma de apresentação do relatório, digamos assim, se quisermos chamar relatório, que deve ser muito aberto, quer dizer, deve ser inclusivo. Sim, assim como acho que a própria viagem deve ser, quer dizer, deve poder escolher vários interesses, diversos interesses. A forma de apresentação deve ter a ver com isso também. Eu tive uma dificuldade concreta quando me foi pedido este texto, foi-me dado uma dimensão de um texto que me pareceu muito pequena, mas que eu quis respeitar. E para respeitar essa viagem, pareceu-me que desses tais ensinamentos eu tinha que escolher um. E foi isso que eu fiz. Portanto, escrevi sobre um primeiro, sobre uma pequena conclusão que a viagem me permitiu fazer. Mas ao mesmo tempo também não me fazia, quer dizer, era estranho escrever só sobre isso, não é? Portanto, no fim compilei algumas imagens do resto do itinerário. E, portanto, foi um bocadinho a forma para ser sincero, de dar a volta ao texto, de dar de facto alguns momentos, alguns flashes, digamos assim, da viagem. E ao mesmo tempo apresentar qualquer coisa daquilo também que me tinha proposto, que era no fundo uma investigação que corria desde uma investigação de arquivos de fontes primárias até à repetição de uma viagem que alguém tinha feito, não é? Portanto, é de certa forma um formato um bocadinho híbrido, mas foi possível na altura. Não, houve algo, claro que houve intenção em fazer esta espécie de périplo por imagens, não é? Mas de facto resulta um bocadinho desta condicionante da dimensão do texto. E qual seria o melhor registro? Eu estava há bocado a pensar que se calhar ter uma GoPro na cabeça durante o tempo da viagem a emitir continuamente seria provavelmente o melhor registro. Não sei, mas não sei se é isto. Exatamente, quem sabe. Olha, é uma boa ideia. Eu lembro-me que na altura
Eu tive imensa dificuldade em fazer o relatório, exatamente porque era imensa informação para selecionar, era tudo muito recente, também já estava a trabalhar fora, mas quando convidaram para escrever o livro, que foi depois, para mim nessa altura o que faria mais sentido era apresentar mapas, toda a cartografia que eu tinha realizado daquele espaço, mas a dimensão não permitia isso, porque nós estamos a falar de uma escala superior à cidade do Porto e, portanto, não era possível mostrar esse levantamento, mas para mim isso seria a parte principal associada a toda esta narrativa visual fotográfica que se criou para pelo menos tentar mostrar toda esta vida e toda esta resistência que existe dentro dos campos. Portanto, eu acho que deixar em aberto essa forma de revelar a viagem parece-me bem. Contudo, uma coisa que eu senti, e mesmo na viagem eu fiz, foi uma espécie de diário. Eu acho que todos nós temos essa necessidade um pouco de escrever, para não nos esquecermos até pensamentos soltos, e isso eu tinha bastante, não organizei, e até interessante, às vezes eu agora olho para esses diários e acho muita piada aquilo que se calhar as pessoas até iam achar piada ler aquelas coisas, não é? E o Távora também fazia isso, também tinha os seus diários, e acho que inevitavelmente todos nós precisamos de registar na forma de diário. Agora, a sua formatação, o seu tamanho, ou extrapolar até da parte analógica para o digital, parece-me que depende muito da viagem, sem dúvida. E estar aberto faz todo sentido. Estendo a reflexão à Susana. Eu fiz também um exercício parecido com o do Paulo, porque eu tinha decidido, lá está, não apresentar um relatório da viagem, mas as conclusões, ainda que com o risco de não ter a distância suficiente, não é? Porque também é uma coisa que eu acho que devemos pensar, porque no modelo antigo nós em abril portanto sabíamos que tínhamos sido premiados, depois tínhamos de apresentar, fazer a viagem, não é? Na maior parte dos casos durante o verão, não é? E depois apresentar a conferência em outubro, o que é um período também bastante curto, não é? Ou seja, por exemplo, eu acho que estas viagens com a pandemia vão acabar por beneficiar de um tempo mais alargado, que também permite outro tipo de reflexão, não é? Para depois apresentar algo que vai além da viagem, não é? Porque a viagem também tem essa coisa de ser um pequeno segredo, não é? Que nós acabamos por manter, porque tem muito de nós próprios, não é? Não conseguimos separar-nos, não é? Daqueles lugares, daquelas experiências. Portanto, a distância também depois ajuda a criar, de facto, um corpo de pensamento mais sólido e mais estável, não tão à flor da pele. Mas, obviamente, nós tínhamos que preferir a conferência, tínhamos de apresentar portanto, um relato da nossa viagem ou as conclusões, e depois cada um é que decide, obviamente, e escolhe, e eu optei também por fazer 3 pequenos filmes. Portanto, estruturei a conferência em 3 momentos, que cada um de acordo com uma sensação, intimidade, silêncio e contemplação. E portanto, eu filmei a maior parte das obras, algumas das quais até tive uma autorização especial, por exemplo, para filmar a Vila Müller, não se pode fotografar nem filmar a Vila Müller do Adolfo Loos, eu consegui essa autorização, e tive só uma manhã inteira na casa, que foi absolutamente fantástico, para poder filmar e fotografar à vontade. Eu fiz 3 filmes, também foi como o Paulo, uma experiência única, porque não tinha qualquer domínio, até do ponto de vista tecnológico, portanto eu filmei aquilo de uma forma muito rudimentar, hoje faria de outra forma, obviamente, mas isso despertou em mim também o desejo, não é, de avançar na questão do filme, e de pensar também a arquitetura como imagem movimento e como imagem tempo, que é algo que eu tenho tentado agora até incorporar nas minhas
nos meus projetos mais recentes. Não é? Portanto, eu fiz 3 filmes, um para cada sensação, foi a forma que eu encontrei que se aproximaria mais, se aproximaria a tentar passar, não é, para um público o meu pensamento sobre aquelas sensações. Não era a sensação das obras, era o meu pensamento sobre a composição daquelas sensações, e daí que no filme eu misturava, não é, cruzava imagens de obras muito distintas, não é? Ou seja, para se perceber de uma forma bastante clara que, por exemplo, a sensação de silêncio tanto poderemos encontrar no cemitério de Malmo do Leverance, como podemos encontrar no Memorial de Zvar do Peter Zumthor. Portanto, o filme tentava cruzar, é um bocadinho como funciona o nosso pensamento, não é? Cruzar, de facto, fragmentos para demonstrar, com os meios que me eram possíveis, como é que realmente se compunha uma determinada sensação no espaço. Mas lá está, depende da viagem, depende também da pessoa. Eu acho que também falhei, não é? Porque não, foram experiências que eu gostei bastante e que me ajudaram a avançar também. Na passagem para o público, acho que em alguns casos terá funcionado, noutros não, porque lá está, foi um trabalho muito experimental. Mas isso também eu acho que é o mais interessante, não é? Que é nós próprios temos de nos colocar desafios, e quando chega o momento de passarmos e comunicarmos o nosso pensamento, e sobretudo quando este se compõe de fragmentos tão abstratos, não é? Também nos permite avançar um bocadinho, às vezes, por territórios desconhecidos. Eu acho que isso também é um dos pressupostos de qualquer viagem, que está na origem de qualquer viagem, não é? E, de certa forma, o relatório e o que advém depois, posteriormente, também deve perpetuar um bocadinho uma espécie de nós lançamos-nos, não é? Para um território desconhecido e acabamos por às vezes ir tacteando sem sabermos muito bem o que é que poderíamos encontrar, e depois passar isso para o outro. Não é? Ou seja, também não apresentar um objeto demasiado fechado em si, não é? Porque eu acho que também estas viagens devem servir para despertar uma espécie de desejo no outro, não é? Também para se depois renovar uma espécie de desejo desse próprio viajar, por exemplo. Acho que é sempre, ou seja, não ser um objeto totalmente fechado, não é? E daí também a dificuldade que temos sempre em escrever um relatório. Como o Armando disse, não conseguimos fechar a viagem, porque é isso, ela lança-nos constantemente e deve fazê-lo e lançar esse desejo no outro, não é? Nós passamos uma espécie de quase de estafetas, nós passamos também esse desejo de viajar e de conhecer e de estar perante situações que nos desafiam intelectualmente. Acho que também é algo muito importante nessa questão do relatório e do registro, não é? Porque é sempre bom viajarmos, mas passar esse para o outro, lançar esse desejo, acho que é ainda melhor, não é? Ou seja, ele sai de nós. Acho que é mais importante. O que me leva a outra questão, que vocês foram participantes, não foram ainda júris, mas vamos também, acho que valeria a pena abordar essa questão, que é um pouco pegando no que tu e o Armando disseram, uma viagem é sempre um exercício de algum grau de intimidade, não é? E o que nós pedimos é que vocês façam um strip da vossa viagem, não é? Portanto, não é uma coisa que se guarda e que fica lá em casa guardadinho, não. Antes pelo contrário, não é? Portanto, isso levanta outra questão que é interessante discutir-se um pouco, acho eu também, que é o que é que se valoriza numa proposta de viagem. Porque nós tivemos há pouco a falar, antes deste debate, nós gostaríamos de... temos discutido isso, não é? De regressar um bocadinho a uma matriz em que uma viagem não é necessariamente uma parte de um projeto de investigação mais alargado, mas sim tentarmos voltar a uma matriz um pouco mais próxima da viagem do próprio Fernando Távora. Eu preciso de ir ver aquelas coisas porque elas são importantes para mim, não é? Para mim como arquiteto, para mim como estruturante da forma como eu vejo a arquitetura. Portanto,
como preciso disso, preciso de fazer esta viagem. Primeiro, como é que se avalia a necessidade de fazer a viagem? Depois, em segundo lugar, como é que se avalia a qualidade de um projeto? Pela maneira como está escrito, pela promessa do registro que fica, pela possibilidade de uma oportunidade, pela importância quase moral que tem a viagem. Portanto, como é que se avalia? Aqui são 4 coisas muito diferentes, não é? 4 motivações muito diferentes. Como é que se avalia? Vou perguntar ao Armando. Nós, quando éramos estudantes, acho que todos fizemos isso, fazíamos viagens, tirávamos slides e depois fazíamos sessões de slides nas casas uns dos outros. Ainda não havia Facebook, nem Insta, nem fotografia digital sequer. Portanto, eram os slides. E de facto os slides permitiam-nos, em vez de partilharmos as coisas à distância, partilharmos presencialmente, e essas sessões eram fantásticas. Aprendíamos uns com as viagens dos outros, viajávamos através daqueles slides também, e é um bocadinho esse entusiasmo da viagem que eu acho que é preciso ativar, não é? De facto, falávamos há pouco na associação que o prémio tem tido com a investigação. Eu também não acho que se deve eliminar a investigação, não é? Mas acho que deve ser muito mais inclusivo, não é? Porque é que um arquiteto... há aqui uma tendência que me parece péssima hoje em dia, que é a tendência de separar o pensamento e a teoria, se quisermos, do desenho. Quer dizer, como se quem desenha não pensasse ou como se quem pensa não desenhasse. Não é? E eu acho que a universidade, a instituição universidade, mais o seu processo de Bolonha, são os grandes responsáveis por esta fratura entre pensamento e desenho. Não há pensamento sem desenho, não há desenho sem pensamento. E nesse sentido eu acho que nem se deve nem eliminar o pensamento, nem eliminar o desenho. Portanto, se o prémio for inclusivo e tiver esta... Eu acho que o próprio facto de associar a necessidade pessoal de um candidato, não é? Àquilo que ele faz e àquilo que ele se propõe ir visitar, eu diria que é a grande chave da coisa, acho eu, porque há uma necessidade pessoal, essa pertinência entre a necessidade pessoal e a proposta, eu acho que faz toda a diferença, não é? E isso vai se transmitir seguramente depois no resultado da viagem, e essa exposição, esse relatório, mais uma vez, o relatório, eu não sei se o relatório, se o termo relatório está no regulamento, mas não devia estar. Esse seria o primeiro passo, diria. Esse relatório, esse resultado da viagem poderia ser uma sessão de slides, entre aspas. Não é? Podia ser tão simples quanto isso. Talvez também esta formalidade de uma entrega de um resultado, talvez também impeça outras viagens, sim, e outros candidatos. Não sei se respondi. Menos 2, já tirei 2 notas. Maria, faço a mesma pergunta. Esta é complicado porque aqui, não é? Pensar um bocadinho que forma é que pode ter o Prémio Tavora também tem muito a ver com isso, com o que é que nós valorizamos numa proposta de viagem, nem sequer é numa viagem. Nós estamos a avaliar propostas de viagem, não é? Mas o que é que tu achas que se valorizaria? Porque nós aqui, por exemplo, vimos motivações completamente diferentes para fazer uma viagem. Há esta coisa de que, apesar de tudo, o discurso académico, entre aspas, a validação académica numa proposta de viagem é uma segurança para quem faz, para quem avalia. Não é? Se nós vamos deixar cair isso, vamos nos ver um bocadinho mais atrapalhados para lidar com uma subjetividade que é muito maior do que aquela de uma análise, enfim, da estrutura, da capacidade investigativa que uma tese, que uma viagem significa. Como é que a gente faz isso? Não tenho a resposta, nem a solução mágica, mas
o que me parece é que, inevitavelmente, associado a esta viagem, também o que impelia também o próprio Fernando Távora, era este caráter exploratório, era quase como ir ao desconhecido. Eu conhecia através de desenhos, de fotografias, de textos, mas é este lado muito exploratório que inevitavelmente tem que estar justificado de alguma forma, ou com a prática profissional, ou com a investigação em si, mas isso também dependerá muito da própria estrutura de submissão da própria proposta de viagem, porque a partir daí já estamos a pré-avaliar, porque já estamos a colocar pontos obrigatórios para responder. Claro que seguramente que existirão viagens que são mais justificadas, digamos assim, e outras que se calhar não revelam tanto interesse se não for revelado ou pelo menos demonstrado este caráter exploratório e inovador que esta viagem pode trazer. Ou seja, terá sempre que ser um olhar diferente. Aliás, uma das coisas que eu acho super interessante que podia acontecer, e agora faço a sugestão, é que o movimento não fosse só de dentro para fora, mas que permitisse também o outro de fora que viesse conhecer a realidade de Távora, ou seja, a arquitetura portuguesa, e nós podermos conhecer a nossa arquitetura através dos olhos do outro, que é sempre diferente de nós olharmos para nós próprios. E isso também seria muito interessante, abrir, eu sei que está fechado aos membros da Ordem dos Arquitetos, mas também abrir, alargaria também, talvez até nos permitiria ver a nossa própria arquitetura portuguesa de outra forma, e seguramente também situaria e levaria o legado de Fernando Távora muito mais além. Paulo, a mesma pergunta. Boa, acho que concordo. Sim, mas também o dentro, no sentido em que eu há pouco falei da camaradagem, que é um modelo que existe em montes de prémios, que é ter um representante no júri que seja vencedor do Prémio Távora numa edição anterior. Acho que podia estar representado no júri. Poderia reforçar um bocadinho também esta ideia, este espírito de grupo e de equipa, e olhando até para... Bom, camaradagem é uma tradução, se calhar, não sei se está correta, mas é fellowship, não é? Uma fellowship, mais do que um prémio. Nós temos a Loeb Fellowship em Harvard, temos a Baham Fellowship em Buffalo, que são homenagens a certas personalidades, como o John Loeb, não é? Que hoje em dia já tem 10 prémios por ano, portanto já é uma dimensão completamente diferente. Sim, não tem. Mas toda o grupo que se forma destes 10 por ano já vai em 100, por exemplo. Existem jantares, por exemplo. Não, mas existem certos eventos, ou no Baham, noutra escala, fazem, por exemplo, agora cumpre os 20 anos, há um seminário sobre, enfim, o que foi até agora essa fellowship, não é? Portanto, haver momentos, pelo menos, em que se possa refletir, juntar as pessoas e haver mais do que conferências anuais, portanto, do vencedor. Podia ser interessante haver aqui momentos de reflexão mais coletiva sobre o tema. Entretanto, obviamente, quem na assistência quiser fazer questões, força, não estamos aqui a impedir ninguém. Eu, por acaso, vou usar uma citação do André Tavares. Quando ele me respondeu à entrevista que eu fiz, disse uma coisa que me marcou profundamente e, claro, que o compreendi. Está publicada, André, portanto, não há problema. Não, mas que eu acho que é muito pertinente.
Até porque a Maria falou da viagem do Fernando Tavra com a Bolsa da Gulbenkian, e o objetivo primeiro era ele ia estudar ou analisar ou observar os métodos pedagógicos das escolas de arquitetura nos Estados Unidos. Mas aquilo, na realidade, nós todos sabemos, foi um pretexto, porque o que ele queria ver era conhecer as cidades, e tão mais marcantes são as passagens realmente relativas à cidade e às obras com que se depara, do que propriamente sobre os modelos, os métodos pedagógicos e os modelos de ensino nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, eu recordo-me de uma outra viagem que não teve o sucesso, portanto, ou seja, não conseguiu convencer o painel, digamos assim, de avaliadores, não sei como é que na altura era, da Gulbenkian, do Eduardo Anaori, que fez uma proposta de uma viagem ao norte da Europa para estudar os modelos de pré-fabricação, porque todos nós sabemos, ele portanto, construía com métodos de pré-fabricação, e interessava-lhe muito ver como é que eram aplicados e desenvolvidos no norte da Europa, que já estava bastante mais avançada, e estamos a falar nos anos 60. Não teve sucesso, não é? E, de certa forma, há esta ligação muito com a prática. Não é? Era um problema com o qual ele se separava na prática, portanto a proposta de viagem dele tinha esta relação muito com a prática, ou seja, acho que é também importante tanto a investigação não cair totalmente, não é? Mas se calhar dar uma outra relevância às ligações que se podem criar entre a prática e a viagem da arquitetura. Mas o que eu queria dizer em relação à do André é que ele disse uma coisa que só no ano, eu acho que tu e o Luís estão ótimos, eu também me candidatei várias vezes ao Prémio Tavra, eu acho que, pronto, portanto eu acho que só à quarta vez, e na altura senti que, olha, este ano talvez tenha hipótese porque tenho um júri. Era a Maria José Ferrão, que era professora de filosofia, tinha o Zé Pedro Croft, artista, a Paula Santos, o Bandeira, portanto eu pelo conjunto de pessoas, olha, tenho um conjunto de pessoas que se calhar consegue perceber o que eu estou a tentar dizer, ou o que eu estou a tentar, pronto, é uma questão de sim, não é perceber, não me compreendam mal, não tem nada a ver, mas por exemplo, às vezes é uma questão de linguagem, não é? Sabes, os artistas, normalmente quando eu escrevo um texto para um artista, eu sei à partida qual é o feedback, quando escrevo para um arquiteto também, e vou adaptando a linguagem, ora uns, ora outros, não posso usar a mesma. Pronto, tem mais a ver com isso. Ou seja, eu sabia que tinha ali um conjunto de pessoas que não ia achar estranho a minha proposta. Pronto, de certa forma estavam mais familiarizados com um certo tipo de linguagem. Portanto, eu concorri várias vezes, acho que só ganhei para aí à quarta ou à quinta, já não sei. Mas o André disse que só venceu no ano em que fez uma proposta mais certinha, digamos assim. Ou seja, todas as outras vezes as propostas envolviam um risco, não é? E de certa forma tinham sido rejeitadas, não é? Pelos júris por envolver esse risco. E eu acho que de vez em quando também devemos premiar essas propostas que envolvam riscos, não é? Porque são desafiantes, porque lá está, não temos de fechar a viagem, não é? Numa espécie de produto a entregar e fica pronto, não é? Ou seja, pode ficar em aberto a própria questão de passagem, exatamente, do testemunho e de tudo mais. Esse testemunho, como o Paulo disse, pode ser uma coisa que se vai construindo com o tempo, com as partilhas, porque nós vemos que muitos dos efeitos e das consequências das nossas viagens surgem 10 anos depois, não é? Ou até mais. Portanto, essa questão também desse registro de ser uma coisa mais sob a forma de partilha, de ideias, de experiências, etc., que se vai construindo com o tempo, também como homenagem, não é? Como o Paulo disse. Eu acho que é mesmo uma questão que tenho sentido, não é? Muito ao longo destes anos dos Prémios Tavra, é que a ligação à investigação às vezes faz com que propostas mais arriscadas, não é? E arriscadas no sentido porque não têm, lá está, uma conclusão, não prometem chegar a um sítio, não é? Deveriam também ser premiadas. E se de alguma forma isso pudesse já estar, não é?
nos regulamentos, não é? Existir realmente essa abertura, acho que todos nós beneficiaríamos, porque teríamos uma probabilidade muito maior de aprender, lá está com o tal desconhecido, não é? Que eu falava há pouco. O André pode falar também, se quiser. O André vai ser júri, portanto. Convém. Eu não sei se querem, diz, Paula, peraí. Obrigada. Não, eu gosto muito deste prémio e acho que este prémio tem um valor muito maior do que aquele que nós conseguimos dar na nossa pequena comunidade. E uma das coisas que eu acho que se devia propor era que o prémio ganhasse uma escala, ou pelo menos uma visibilidade mais além daquilo que tem, que é mais ou menos é nacional, é local, mas quer dizer, acho que devíamos levar os resultados, tentar levar os resultados mais além, nomeadamente com as publicações, ou com as conferências, ou com os filmes. E o que eu acho muito bonito neste prémio, e muito interessante, e muito forte, é que nós vemos aqui, por exemplo, 4 participações, 4 premiados, que levam a viagem desde o campo científico até ao campo filosófico, ou até ao campo da emergência, das situações emergentes, e ao campo político, num certo sentido, e muitos mais campos haverá daquilo que tem aparecido nas propostas do Prémio Távora. E realmente eu fui júri e percebi 2 coisas. A primeira coisa é que é muito importante a participação do elemento externo que vem, porque o elemento externo, a arquitetura, tem sempre digamos, uma leitura daquilo que e tem uma trabalheira, ler aqueles papéis todos e tal, mas tem uma leitura muito interessante que gera sempre discussão. Há sempre discussão, porque há sempre alguém que diz que aquilo que não é arquitetura, que aquilo não é investigação, ou que aquilo não é viagem, ou que aquilo... E, portanto, é muito importante a escolha da personagem que vem de fora e que, muito sabiamente, foi pensado que fosse alguém fora do âmbito da arquitetura e fora do âmbito da disciplina e da prática. Diz? Este ano é um bocadinho de dentro. Bom, mas pronto, mas quer dizer, a tradição tem sido essa. Depois, acho que o mais interessante nas propostas que aparecem é o fator surpresa. Pelo menos foi para mim quando lá estive. A surpresa de ver tantas formas diferentes de pensar a viagem e tantas formas diferentes de pensar o significado, qual é o significado de uma viagem, que pode ir desde, como eu já disse, desde a parte da investigação até à parte filosófica, política, científica, prática, pura e simplesmente curiosidade, quer dizer, pode ser só voyeurismo, de querer ir ver as obras que eu nunca vi, nunca tive a oportunidade de ver, por exemplo. Portanto, há uma dinâmica muito forte nas possibilidades que este prémio tem. E eu acho que isso, para além de ser um tributo ao arquiteto Távora, que de facto tinha uma abertura muito grande, eu acho que a principal motivação dele era a curiosidade. E a motivação dele não tem que ser a nossa agora, ou a do prémio daqui para a frente, mas quer dizer, há sempre, acho que o prémio é um prémio muito importante e que nós devíamos tentar levá-lo, fazê-lo conhecer mais amplamente, porque os resultados do prémio normalmente são sempre excepcionais, uns mais do que outros, mas são sempre propostas de caráter muito, inclusive é caráter muito atual, que cada vez vai sendo mais atual, ou não, ou pode ser uma coisa muito arcaica e ser um objeto de investigação. Quer dizer, é tão amplo que eu acho que o interesse do prémio provoca com certeza interesse noutras esferas e acho que devíamos tentar divulgar mais, quer o prémio em si, que não pode passar, os candidatos não podem passar da nossa esfera, mas se calhar os júris e a participação nos júris pode. E pode trazer, se calhar, podemos convidar para júri, se calhar, outras entidades, outras personagens que estejam ligadas a outras esferas
e que levem os resultados do prémio também para outras dimensões. Não sei, isto é apenas uma sugestão. Mas era isso que eu queria dizer. De qualquer maneira, é sempre muito divertido ser do júri, digo já. É sempre muito engraçado. Eu não sei se alguém quer pegar nas palavras da Paula. Eu diria só uma coisa que é um dos patrimónios do Prémio TAV é precisamente os participantes externos, porque se nós formos ver a longa lista já de participantes externos, encontramos gente muito, muito interessante e muito significativa para a cultura deste país. E uma das vantagens de termos um membro externo com essa importância, por assim dizer, ou com essa relevância, aproveitamos evidentemente para fazer uma conferência, uma pequena conferência. Eu acho que o Prémio Távora tem de ser também um espaço de relação entre a ordem, os arquitetos e a sociedade, num sentido mais alargado, muito cultural. O tema aqui é a viagem. A viagem é uma coisa que toda a gente mais ou menos conhece, não é? Ou nem toda, infelizmente, mas a ideia da viagem é uma coisa que não é um conceito estranho à maior parte das pessoas. A ideia, sei lá, do Grand Tour é um conceito um bocadinho mais estranho, mas a ideia da viagem em abstrato é uma ideia que é perfeitamente partilhável, não é? Não é preciso ter uma grande codificação sobre o que é que significa a viagem. Mas de qualquer forma, sim, esse património é um património muito importante. Não sei se há mais gente que queira, nesta bela assistência, fazer uma questão. Acabou de dizer, que é extremamente interessante, e eu também acho que isso é uma riqueza, é perceber exatamente que o Prémio Távora revela exatamente este espectro de ação, ou este largo espectro de ação do arquiteto, e isso está bem plasmado em todas as viagens que foram premiadas. E também permitir que haja abertura para uma viagem que não vá só a uma obra, ou seja, uma obra enquanto obra fechada, mas também como um território onde existe uma obra aberta, ou seja, onde entendemos que não precisa ter limites e pode ser a própria viagem uma procura. Eu acho isso extraordinário e é realmente o que permite este prémio ser tão aberto e tão inclusivo, digamos assim. Acho que é extraordinário isso. Sim, claro. Antes de fazer uma última ronda, até porque eu gostava de... A pergunta que eu vou fazer é muito, muito curta, mas imagino que compreendam que manter um Prémio Távora numa altura da pandemia é uma ideia quase suicida, quer dizer, é um prémio daquilo que não se pode fazer, não se pode viajar, portanto não se puderam fazer, ou por acaso já se fizeram, mas houve 2 viagens que estão atrasadas precisamente porque enfim fomos confrontados com uma coisa que dificulta a viagem. De qualquer maneira, a pergunta que eu faço, se calhar posso começar pela Susana, nós tivemos este processo de pandemia, estamos perante um contexto um pouco inesperado, para falar, para dizer pouco inesperado naquilo que é uma nova configuração do mundo, eventualmente. E por outro lado temos a experiência física do ir a um sítio ver uma obra é cada vez mais substituída pela sua representação em meios digitais. Ou seja, cada vez se viaja mais sem sair do quarto, por assim dizer. Julgo que não era isso que estavas a referir há bocado como viagem, mas também te perguntava isso, sobre como é que tu antecipas as tipologias de viagem com que nós vamos ter de nos confrontar nos próximos tempos? É uma pergunta difícil. É bastante difícil. Eu diria resistência. Eu acho que a viagem física é insubstituível, sempre. Acho que vós, enquanto, portanto, de certa forma, aqueles responsáveis por publicar, divulgar e lançar o prémio Távora, nem sequer se deviam preocupar com essa questão. Eu acho que ele deveria sempre existir.
não é? Depois, o outro lado é que iríamos ficar um bocadinho expectantes, ou seja, iriam ainda existir propostas ou não. Eu acho que vão continuar sempre a existir propostas de viagens físicas, porque acho que também faz parte do ser arquiteto, não é? Eu acho que é quase impossível nós substituirmos a experiência da obra de arquitetura. Aliás, é uma das grandes dificuldades, por exemplo, quando fazemos exposições em arquitetura, não é? É como realmente, porque é sempre uma transdução, a experiência, passar a experiência da obra para uma qualquer representação, e envolve sempre uma transdução, porque estamos perante meios completamente distintos. Ou seja, a experiência direta da obra física direta é insubstituível, é intraduzível. Não é? Temos sempre de conhecer. Agora, claro que isso depende de cada pessoa, não é? Há aquelas pessoas que se calhar ficam satisfeitos por conhecer uma obra pelas suas representações, por fotografias, por filmes, por desenhos. Mas ainda assim eu acho que vão sempre existir pessoas com vontade de viajar e de realmente retirar algo da experiência direta, porque também há o caso daquele que viaja, não é? O próprio Corbusier tinha isso, de chegar a uma obra, tirar a fotografia que corresponde exatamente àquele ponto de vista que a pessoa tem ou que construiu a priori, e assim valida, de certa forma, o próprio conhecimento que tinha da obra. Ou seja, também é importante, isso tem a ver com formas de acolhimento que cada um desenvolve em si perante determinados acontecimentos ou obras. Isto é algo que é transversal, não é? Não é só a própria obra de arquitetura. E mesma coisa, porque é que faz um concerto de música? Não é? Podes ouvir em casa, se calhar com uma qualidade muito superior, não é? E sem ninguém ao teu lado a cantar as músicas. E porque é que tu ainda vais a concertos de música? Ou ao cinema, não é? Porque é que vais ver um filme ao cinema? Ou seja, quando eu dizia resistência, existirão sempre um conjunto de pessoas que se calhar prefere essa experiência imediata da obra, e existirá outro conjunto de pessoas que prefere a experiência física direta da obra. Mas eu acho que para o futuro do Prémio Tavra, eu acho que deveria ser sempre uma forma de resistência, ou seja, sempre promover a viagem física. Paulo, e a mesma pergunta, mas também com mais esta nuance. Nós vivemos um momento em que, isto tem a ver até com o próprio valor do Prémio Tavra, nós vivemos um momento em que a viagem se democratizou imenso, não é? É relativamente fácil. É plausível considerarmos que o Prémio Tavra pode apoiar uma viagem à Austrália, ou era plausível há 2 anos atrás. Agora a viagem pode voltar a ser um luxo, não é? Determinado tipo de viagem pode voltar a ser um luxo. O que é que te parece? Bom, acho que tem sido bom. Eu acho que e a tua pergunta mostra um bocadinho isso, que é, nós estamos aqui um bocadinho pela primeira vez a pensar sobre alguns assuntos, e eu acho ótimo estarmos aqui a pensar sobre uma evolução do Prémio Tavra. Agora, eu acho que viajar ser um luxo, não sei se interessa o que eu acho sobre esse assunto, mas interessa-me. Viagens são possíveis. Sim, eu acho que se o dinheiro for suficiente para pagar a viagem e a proposta que apresenta. Sim, acho que ao mesmo tempo que estava a ouvir a tua pergunta e a pensar sobre um bocadinho o que tem sido dito, acho que às vezes sem grandes quebras e sem pensarmos que vamos agora repensar isto tudo, que já tem um historial bastante grande, simplesmente podia-se divulgar mais esse historial, não é? Todas as conferências do Prémio Tavra estão gravadas, mas eu posso estar a dizer alguma coisa completamente errada, mas acho que não estão no canal do YouTube da Ordem. Algumas estão? Então podiam pôr todas, por exemplo, online, podiam divulgar depois essa. Eu digo isto porque até tenho
converso com pessoas, muitas vezes até em Lisboa, e acham que o Prémio Tavra é um bocadinho regional, ou seja, vocês olham para os vencedores, ou são do Porto ou de Coimbra, mais ou menos, não? Mas a maioria deve ser. Com tristeza. Sério? Mas há esse estigma, ou seja, há esse preconceito, eu também não tenho certeza sobre isso, mas já ouvi várias vezes dizerem isso, e portanto é porque há essa percepção, pelo menos em Lisboa deve haver. Acho que se calhar atribuir ao prémio uma dimensão mais nacional, também com algumas ideias que a Paula Santos referiu, sobre internacionalizar o prémio, ou pelo menos o júri, ou publicar isto que já está feito, já que muito material podia ser traduzido e ser compilado numa edição única, por exemplo. Pronto, acho que há aqui algum material que já existe, que não é nenhuma quebra ou um repensar da totalidade do que já existe, mas sim usar esse espólio, esse material e, enfim, tentar fazê-lo chegar a mais pessoas. Acho que podia ser uma ideia a seguir. Passar a Maria agora. Situar novamente a questão de... Só para situar novamente. Já perdi. Parece que no contexto... Ai, da pandemia. É propriamente propício às Uhum. Isto tem vários problemas. Sim, sim. A possibilidade das viagens, a possibilidade da viagem passar a ser um luxo. Uhum. Agora, isto cria alguma limitação. As propostas podem ser feitas, ou seja, queríamos a nós aceitar propostas que há pouco tempo. Uhum. Okay. Portanto, mesmo a própria ideia da resistência que falava a Susana, a ideia de que é importante existir uma viagem, porque isso porque a viagem é um momento em que muitas das vezes é substituído por estas coisas. Sim. Sim. As experiências imersivas que acabam Sim, sim. Sim, sim. Não, eu acho fundamental, aliás, eu acho que mais do que nunca o Prémio Tavora é atual e deve ser promovido por esta questão da curiosidade em conhecer o outro, desta alteridade que deve estar implícita na nossa ação enquanto arquitetos e que, sem dúvida, isto só é possível através da viagem e do contacto direto com o outro. Não acho, contudo, que esta condição pandémica ou agora esta nova realidade geopolítica que estamos a viver hoje seja condicionador, obviamente que é um facto e trará as suas dificuldades, mas eu só para dar um exemplo, eu quando fui ao Quénia, quando fui a Dadaab, o nível de segurança era 4, de 0 a 4 era 4, ou seja, era tão arriscada a viagem que eu estava constantemente com polícia, com tropas, com toda uma série de pessoas associadas à viagem, mas se calhar era por isso que a viagem era tão especial, até porque traz este risco e esta possibilidade de mostrar ao outro que se calhar de outra forma, se não fosse arriscado, ninguém poderia conhecer. E, portanto, eu acho que sim, que sem dúvida que é resistência e que devemos fomentar isso e não devemos desistir de todo da viagem em si, que é fundamental. Penso exatamente a mesma coisa, quer dizer, é óbvio que enfim, nós temos um orçamento para viajar e fazemos o que podemos com o orçamento. E uma mesma viagem pode ter vários preços muito distintos, não é? Portanto, eu acho que a viagem é sempre a viagem. E mesmo que, esperemos que não, mas mesmo que o futuro próximo se complique de sobremaneira, eu acho que há sempre viagens possíveis. E essa possibilidade da viagem é também parte da avaliação das propostas, não é? Portanto, a viagem. Sim, claro. Há várias formas de viajar, não só no formato digital, mas viagem à volta do meu quarto é uma viagem, não é? É uma viagem, mas eu aqui acho que devíamos estar de facto a falar da viagem física. Sim. Isso ser um critério, ser uma coisa sempre valorizada. Sim, diria que sim. Quer dizer, é difícil, eu admito que haja de repente uma proposta que seja sedutora num sentido
diverso, mas será, a meu ver, uma questão esporádica, uma coisa muito particular, muito especial, não é? Uma proposta subversiva, digamos assim. Não imersiva, subversiva. Mas quer dizer, como situação pontual, como regra, acho que a viagem física é a viagem. Bem, não havendo questões desse lado, eu julgo que estamos no momento de encerrar esta belíssima conversa. Eu não agradeci aos nossos convidados no início, porque não sabia se eles tinham portar bem, portanto só agradeço no final, mas agradeço muito a vossa presença, agradeço a vossa presença também desse lado e até breve, e bom prémio Távora. Eu e o Luís vamos concorrer.